Boa tarde, bem-vindo a todos, mais um programa de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 18/10, e a gente está começando mais um programa comigo, Luiz Fernando Roxo, aqui no canal do Banif. Já estou falando Caixa, mas a marca ainda é Banif. Vamos mudar de marca daqui a pouquinho, gente. Legal. Se vocês quiserem, já podem deixar suas perguntas, fazer seus comentários. O pessoal que é mais antigo em opções avançadas sempre ajuda bastante, sempre faz comentários, dá respostas, faz perguntas sempre muito legais, enriquece bastante o nosso programa. Mas vamos começar com a rotina tradicional do dia a dia, dar uma olhada de leve aí no mercado financeiro. Eu e o TG, a gente brinca muito com relação ao pessoal que faz fechamento de mercado cantando o que está acontecendo, parecendo opções para cegos ou análise técnica para cegos. Não é a questão, eu não vou ficar dizendo quanto que está a vol e tudo, porque isso vocês sabem ver. O importante é a gente acompanhar e entender as dinâmicas, as oportunidades. Isso é que a gente está aqui para fazer. Se não houver pergunta, eu vou tentar criar algum tipo de questão ou simulação para a gente fazer. Existem dezenas. Se não, se vier a pergunta, a gente já é incentivado pela própria pergunta. Mudando a tela então, acho que vocês não aguentam mais ver minha cara. Legal. Petro estava trabalhando na faixa de 22,50. Acho que esse é um dos números mais recorrentes do papel aí nos últimos, talvez, 2 anos, né? Ela deve estar muito próximo da média de 200. Eu não sei onde é que está essa média porque não andei olhando, mas o papel está muito perto da variação média que ele andou tendo aí nos últimos anos, e isso é muito bem demonstrado por essa queda na volatilidade, né? Deem uma olhada, quando o mercado fica parado, o papel fica parado, é que a gente tem volatilidades para opções de Petro K, que são até de 20 dias úteis, não são nem tão longas para isso, mas estão com volatilidades que chegam a 24%. Da quinta-feira e da segunda-feira agora para cá aumentou um pouquinho essa volatilidade implícita das opções mais longas, mas muito provavelmente porque a curta venceu e aí o pessoal começou a operar na longa, e aí dá um pouco mais de giro e acaba tendo um pouco mais de volatilidade. Mas não foi uma variação muito grande do preço da Petro, não. Vocês veem que a Petro está meio parador. Gente, Petro K, nós estamos começando na K20. Ela é dentro da grana R$ 2,60 e tanto, porque ela é de 19,83. E ela está com a volatilidade mais alta de todos, como não poderia deixar de ser, porque ela é a mais dentro da grana, 33,15 de volatilidade implícita. Vou aumentar aqui a nossa planilha para a gente conseguir enxergar a taxa. Se alguém financiasse essa opção, fizesse um lançamento coberto dela, a taxa que estaria sendo paga ao mês é 0,96%. No período 0,92%, mas isso não vem ao caso, o que é importante mesmo é a taxa ao mês e a proteção de 12,67%. Por quê? Porque essa opção está com a vol mais alta, né? Se a gente for dar uma olhada aqui na Petro K23, por exemplo, que é a primeira opção fora da grana, ela é 30 e poucos centavos. O Ronaldo está pedindo para aumentar um pouquinho aqui o zoom. Vou aumentar. Já aumentei aqui, o Ronaldo. Vamos lá. Então, se alguém financiasse, por exemplo, a K23, que está custando 53 centavos e é a primeira opção fora da grana, que não tem VI, aí a relação já fica 4% de taxa só para uma opção fora da grana, é pouco, e uma proteção de apenas 2,36%. E a gente acha algum tipo de equilíbrio na relação risco-retorno? Não acha. Ó, na 22, a gente tem uma taxa de 2,44 com VI de 50 centavos e uma proteção de 4%. E já na 23 nós já temos uma taxa alta, mas uma proteção baixa. Então a gente não tem nenhuma das opções. Legal. Não temos nenhuma das opções que a gente poderia ter uma relação de risco-retorno que
que seja proporcional, né? Que seja parecido. O fato é que uma das coisas que a gente faz quando tem volume grande, precisa operar para um monte de gente, é um fundo, uma tesouraria, alguma coisa assim, a gente simplesmente vende a 22,5. Como é que eu faço para vender a 22,5? Eu vendo metade da 22, metade da 23. Né? Nesse caso a 23 ela é de 23,83, eu faria, então eu venderia na 22,40. Então é isso que a gente costuma fazer. Mas quem opera por conta própria e tem limitação de volume, como é o caso, né, da maioria das pessoas, não dá para você vender metade no strike e metade no outro. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pergunta que vale um livro de opções. Eu quero que vocês respondam. Não pode ser nem o Guilherme nem o Daniel Stange, porque eles já sabem a resposta. O TG obviamente também não. A pergunta é a seguinte: será que é a mesma coisa se eu vender uma opção de R$24 do que eu vender meia opção de 22 e meia opção de 26? É a mesma coisa em termos de resultado? Se eu vender 1 kg de 24, é a mesma coisa que eu vender meio quilo de 22, meio quilo de 26? A matemática linear diz que é. Vamos ver se é. Quero ver se vocês podem responder aí, são capazes de responder. Vamos voltar para a planilha. Petro K21 custando 1,79, 29 de vol, pagando uma taxa de 1,40 no período e 1,47 ao mês. Ah, o TG queria ganhar o livro. Ô, TG, você já tem um livro, filho. E a Petro K21, 7,96 de proteção. Vamos ver se tem alguma relação interessante aqui, ó. Olha, 82 de delta com 66% de delta. Se a gente fosse fazer um boi, a gente conseguiria comprar mais ou menos 1,3 de K22 para cada quilo de K21 que a gente vendesse. Não dá um boi muito interessante. Um boi mais interessante seria fazer K21 com K23. Aí você vai comprar quase 2 kg de K23 para cada 1 kg de K21 que a gente venda. Se a gente fizesse K20 com K23, a gente faria 1 para 2, exatamente 1 para 2. O Marquinhos está perguntando qual seria o livro de opções. Vou ter que comprar, né? Marquinhos não sabe a resposta. Marquinhos, vai no site da Leandro Stormer, que é a minha ex-parceira lá, educacional, leandrostormer.com.br, e é um livro chamado Comprando Ações, Vendendo Opções. É o meu livro, que eu escrevi junto com o Stormer, com o meu amigo Stormer. Eu vou responder, já que ninguém soube responder, eu vou responder. Gente, vamos simular que é melhor. Mas perceba, se você... Melhor simular. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma compra, porque qualquer tipo de estratégia que a gente fizer vai bater. Vamos fazer uma compra em Petro, eles têm que ser redondos. Então 24, 25, 26. Vamos fazer isso, 24, 25 e 26. Legal. Vamos imaginar inicialmente, primeira simulação que a gente vai fazer é a compra de 1 kg da opção do meio, que é a K25. K25. Então a compra de 1 kg de K25 custou 0,08. Legal. Primeira coisa, primeira avaliação. Em termos de preço, é a mesma coisa? Vamos ver. A K24 está custando 20 centavos. A K23 está custando 3 centavos. 20 com 3 dá 23. Dividido por 2 dá mais ou menos uns 12 centavos. Então financeiramente já não bate. Então a resposta nós já sabemos. Mas mais do que isso, olha lá. Se você simplesmente vem comprar 1 kg da Petro K25, que é a opção do meio, né? É a média entre 24 e 26, que é a brincadeira que nós estamos fazendo, você vai ter um delta positivo de 10%. Você vai ficar comprado em 10% de delta. Você vai ficar comprado em gama também, significa que esse delta que é 10 agora vai aumentar em 10 centavos se o mercado subir R$1. O teto é negativo, significa que se passar o tempo, né, de hoje para amanhã, o mercado não se mexer, você perde uma fração de quase 1 centavo. E você está comprado em vol, porque o Vega é positivo para quem está comprado em opções. Vamos agora fazer a mesma simulação para meio quilo, né? Então nós vamos comprar 0,5
ao preço de 0,27 centavos e vamos comprar a K20 e... Tá errado isso aqui, desculpa gente, é para baixo, é 24, 25, 26. Vamos comprar 1 kg de 24 a 20 centavos e vamos comprar também 1 kg de K26 a 0,3 centavos. Opa, não é um não, é meio, né? 0,03, é meio quilo, perdão. 0,5, 0,5. Olha lá que interessante. Se você fizer isso, você gasta um pouco mais comprando meio quilo de cada uma, só que você tem mais delta. Então vale pagar um pouco mais porque você fica com mais delta. O gama era 10% também, agora subiu para 11 e pouco, você tem mais gama. Você perde mais no teta porque você gastou mais e você fica mais comprado em Vega. Então não é a mesma coisa, quase nunca será. Não dou para dizer que nunca será, porque existe a chance de ter uma coincidência, mas são coisas muito diferentes. Então o conceito do equilíbrio, que é um conceito tão importante e que é tão reconhecido e lembrado há tantos milhares de anos, quando a gente vai entrando na complexidade do mercado financeiro, a gente percebe que às vezes o seu equilíbrio não está em andar no meio do caminho, exatamente no meio do caminho, comprando a opção de 25. O equilíbrio está você comprar um pouco da de 23 e um pouco da de 25, né? Então é você fazer metade da perna em cada lugar. Então, quando um economista fala assim, tem 40% de chance da Grécia ter um problema no euro, e ele diz assim, olha, tem 20% de chance de ter um problema, uma crise econômica no Brasil, é complicada essa avaliação, porque na verdade ela é assim, você tem uma chance pequena de uma crise na Rússia, mas na Grécia, mas tendo uma crise na Grécia, a gente tem um prejuízo muito grande. A gente tem uma chance mínima a gente tem uma chance muito grande de não ter crise. E se não tiver crise, o mercado vai subir. Então, ao invés de você dizer assim, olha, você tem 20% de chance de ter a crise e se tiver, vai acontecer tal coisa, você tem que explicar melhor. Você tem que explicar, a gente tem uma pequena chance de ter uma crise, só que se tiver crise, o mercado afunda. A gente tem uma grande chance de não ter crise e se não tiver, o mercado sobe. Então a melhor solução não é comprar 40% de bolsa, não é comprar 30% de bolsa. A solução é comprar uma call para explodir se o mercado subir mesmo, se não tiver crise lá. E comprar uma put para se proteger se o mercado cair. Então esse tipo de solução, que é uma solução que teoricamente é uma solução de equilíbrio, se você olhar o net, é uma solução um pouquinho mais sofisticada. Só para a gente fazer a gente trabalhar um pouco o raciocínio essa hora da tarde. Vamos continuar, gente. Petro K22, ela é de 22 mesmo, 25% de vol, a vol caindo quando vai chegando perto aí do ponto de reversão aí da parábola, né? O ponto mínimo aí da parábola, que é a Petro K23. O delta dela é de 60% e ela tá pagando uma taxa para quem fosse fazer um financiamento de 2,44 com uma proteção de 4,44%. Talvez essa seja uma das opções mais recomendadas entre ela e a K21, porque você tem uma taxa boa, mas mesmo assim protege bem a carteira. Rola um equilíbrio aí entre essas duas coisas. Muito bem, vamos passar agora para a Petro L para ver como é que estão as opções e também, principalmente, para a gente enxergar e comparar a curva da volatilidade de uma com a outra. Eu fiquei devendo para vocês aquela palestra do Daniel Stange sobre a volatilidade, a técnica, a equação que ele desenvolveu para calcular a volatilidade implícita. A solução também é uma solução sofisticada, interessante. A culpa é completamente minha, ele até gravou um vídeo, eu que não consegui parar para conversar com ele um pouco melhor e ajustar como é que a gente faria essa apresentação, mas não se preocupem, se não for na semana que vem vai ser na outra, a gente está andando com bastante coisa legal. Gente, Petro L, como é que anda isso aí? Isso aí, o Paulo HMG está perguntando se é o VIX brasileiro.
É o VIX brasileiro também. Vamos até fazer que nem as outras empresas de finanças fazem, vamos até homenagear o nosso índice com o nome do Daniel, usando as consoantes dele, ou os iniciais, uma coisa assim. Vamos lá. Petro L21 então, 26% de vol. Vamos fazer Petro L20? Vamos começar com L20 para a gente ficar com uma característica, uma modelagem igual, né, a que a gente usou na K. Petro K20 aqui. O Ibrahim tem um comentário que eu já vou ler aqui, que também são sempre comentários bem legais. Petro L20 3.02, 29 de vol, tá o ponto máximo, e o ponto mínimo, né, tá em 24.40. Então as volatilidades estão uma em cima da outra. Vocês se lembram como é que foi o final do vencimento passado? Teve aquele vento de cauda, que a vol curtinha explodiu e a vol longa deu aquela amassada? Então, agora isso já apagou, já não está mais acontecendo, mas foi bom que a gente conseguiu entender esse evento aí, isolá-lo para analisar um pouco melhor. O Ibrahim está dizendo assim: na escolha da estratégia, como no caso da Petro 4, volatilidade baixa, você montaria uma estratégia com volatilidade baixa, mas em que tempo? Perto do vencimento? Ótima pergunta. Vou terminar só a avaliação da Petro L, Ibrahim, aí a gente já fala disso. Seguinte, Petro L 23 está 86 centavos. Ela é a que tem volatilidade de 25,49. Ela está custando mais do que o dobro da Petro L24, então nós não temos oportunidade de ratio aqui. A Petro L24 com a L25 aqui tem uma oportunidade de ratio, porém a distância do ratio é de apenas 71 centavos. Depois a gente tem uma distância entre a L25 e a L26 que é de 1,29. Então a L26 está custando 11 e a L24 está custando 24. Então nós não temos nenhuma oportunidade interessante de ratio para vender volatilidade na Petro L. Fim de ano, não sei se é hora da volatilidade subir, mas eu não sou a pessoa certa para isso. O fato é que qualquer pessoa que queira fazer uma estratégia específica de venda de volatilidade tem que ter experiência, já tem que ter montado algumas estratégias de opções e tem que definir muito bem o planejamento, o plano, escrever qual que é a estratégia. O Ibrahim sabe disso, não é para ele que eu estou falando para o resto da turma que está assistindo online aqui com a gente, e principalmente o número enorme de pessoas que assistem o vídeo depois lá no YouTube. Gente, você pode montar ou longa ou curta a sua compra de volatilidade. Como eu já expliquei umas 2 semanas atrás, a compra de volatilidade ela tem uma maneira padrão de ser feita, que é o boi. O boi é o que está em tudo que é livre, você faz com call, é barato, funciona. E a outra é o straddle. O straddle é aquele que a gente mexe com call e com put. Então a gente vai fazer call e put. Vamos falar primeiro do boi, se der depois eu mostro o straddle para vocês. Mas o TG está fazendo para a gente incluir nessa planilha, vai estar na planilha aí na próxima versão provavelmente, o que? Um lugar onde a gente vai acompanhar a liquidez das puts, tá? E eu quero ver se a gente consegue também nessa mesma planilha a gente fazer as simulações de put. Mas não tem problema, eu vou abrir o FlexCam e a gente faz lá pelo FlexCam a simulação. Gente, o que seria interessante em termos de boi, de compra de volatilidade dentro do mesmo vencimento e para o mesmo tipo de opção, call numa ponta, call na outra? O que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar uma opção de volatilidade uma opção de delta mais alto, tipo uma Petro L20, e vender, colocar 3.02 no bolso. Então vamos colocar aqui a venda de 1 kg, vamos por 10, pra gente fazer uma simulação um pouco mais emocionante. 3,20, legal, vendemos 10 quilos. Agora
Vamos procurar uma opção que tem um delta aí entre 50% e 70%. Eu acho que essa Petro L22 está certinha aqui, ó. Ela tem 64% de delta, enquanto a Petro L20 tem 89%. Então 90 para 64, nós vamos vender comprar 1.6 mais ou menos da mais barata para venda de 1 kg da cara. Então, vocês se lembram como é que é a conta? Essa conta a gente já tem que ter decorado. É só dividir o delta da opção mais caro, que é esse aqui, pelo delta da opção mais barato, que é esse aqui, e vamos multiplicar pela quantidade, que é 10, né? A gente pode multiplicar lá por baixo para fazer o link direto, ou já multiplica por 10 aqui mesmo. Legal. 11,26. Nossa, que conta errada que eu fiz. É isso mesmo? Ah, não. Eu vou multiplicar. Vamos ver se isso... Não, a ordem não tem que mudar nada. 11? Mas só é 10% maior o delta? Tá errado. Ah, desculpa, gente. Eu fiz a divisão pela L21 e a L22 que nós estamos querendo comprar. Desculpa. Vamos comprar a L22. Agora a conta vai dar certo. Pega o delta maior, que é esse daqui. Divide pelo delta menor. Vai, Excel. Pelo delta menor. Aqui. E vamos multiplicar por 10. Então deu 1,39, 1,4, vamos por 14 quilos. E aí o delta fica certinho, comprado em 8%, praticamente zerado. E a gente fica super comprado em gama, super comprado vendido em teta, né? Um teta de 10 centavos aí. E um Vega de 30 centavos. Gente, o que significa fazer um boi, né? Um inverse ratio spread, uma compra de volatilidade, comprando uma opção cara, vendendo uma opção mais barata em quantidade suficiente para zerar o delta da cara, recebendo para isso 20 mil reais, olha aqui, recebendo para isso aqui, ó, desculpa, 11.058, é isso que nós vamos receber. Não, não é isso não, é 20 mil. Deixa eu pôr o preço certo aqui da opção. 1,33. 1,33. Olha lá, nós vamos receber para montar essa trava. Deixa o sisteminha calcular aqui. Não é 3, é 3,02. 3,02. Então tá certo. Nós vamos receber R$11.580, ou 1,15 reais, né? R$1,15 para cada uma unidade que a gente montar desse boi. Nós podemos montar o boi, o ratio, essa operação, tanto o ratio, inverse ratio, né? Tanto na L, que é a mais longa, que falta 39 dias para vencer, e o vencimento é no dia 17 de dezembro, quase a última semana do ano, ou a gente pode fazer na mais curtinha, que é a Petro K, que foi aquela que a gente avaliou primeiro. Vamos dar uma olhadinha então. Agora, não estou sugerindo a montagem de uma compra de volatilidade. Estou dizendo que, se você estiver convicto de que essa volatilidade pode subir, se você quiser comprar uma volatilidade com o objetivo de ganhar dinheiro, se você fizer um bom planejamento, você pode fazer isso. Daqui a pouco a gente avalia se pode ser ou não um bom negócio. Vamos começar a mesma coisa. Nós vamos vender 1 kg de Petro K20, agora é a mais curta, é a K, por 2,85. Aí vamos pular 2 strikes, vamos na K22, vamos comprar quanto? A quantidade certinha para zerar o dano. É 10 quilos aqui, não é 1, tô enganado. Então a gente vai pegar o 10 e vai multiplicar por quê? Pelo delta da maior, que é 92. A proporção vai ser muito parecida, gente. Acho que talvez seja um pouco mais, 1,45 e 50. L3 dividido pela volatilidade, pelo delta da opção mais barata, que é o delta da K22. E foram 14 quilos. A minha matemática intuitiva hoje está uma porcaria, né? De vez em quando eu acerto a conta de cabeça. Hoje eu não estou passando nem perto. R$1 é o preço da K22. E aí a gente receberia mais grana. Receberia 14 mil
e R$500 pelos 10 quilos. O delta ficaria bem redondinho mesmo, lá em 1-2%. Só que olha isso aqui, tanto o gama quanto o teta ficam extremamente agressivos. A gente fica extremamente exposto positivamente ao gama. Se o mercado explodir para cima ou afundar, a gente ganha um dinheiro se o movimento direcional for acentuado. Mas o teta, que é o time de key, quer dizer que é aquilo que indica o quanto uma opção cairia, ou quanto essa estratégia como um todo cairia, perderia de valor de hoje para amanhã se o mercado ficar parado, são R$140 por dia. Então são 14 centavos vezes os quilos todos, dá R$140 por dia. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Se a gente montar um boi na curta, na opção K, a gente tem o delta parecido, mas a gente fica muito mais comprado em gama, então a gente fica muito mais exposto ao movimento direcional e muito mais vendido em teta. Então se o mercado ficar parado e não andar, a gente perde muito mais rápido. Agora, o Vega nesse caso é 23 centavos na opção curta. Na longa, alguém supõe qual deve ser o Vega? Eu, pelo que eu já estudei, acredito que o Vega deveria ser um pouco maior do que esse. Vamos ver. Olha lá, com certeza o Vega é maior, porque a gente tem que lembrar que enquanto o teta e o gama aumentam, quanto mais próximo do vencimento e mais no dinheiro tiver opção, o Vega é o inverso. Quanto mais longa é uma opção, mais VE ela tem, então consequentemente maior é o Vega. Então, em termos, viu, Ibrahim, em termos de prazo, você vai ter que escolher. Se você for na mais curtinha, você está mais exposto positivamente à volatilidade e menos exposto ao tempo e ao gama. Se você for na curtinha, você está mais exposto positivamente ao gama, mais exposto negativamente ao tempo, mas menos exposto à volatilidade. Nós estamos num período do ano de mercado acumulando, de volatilidade baixa, em que o mercado deve de fato em algum momento explodir. Ou para cima se não tiver nenhuma notícia ruim na Grécia, ou para baixo se tiver alguma dor de barriga, algum problema lá. Ou na Grécia, ou pior, algum outro país da Europa pedir arrego também. Então, gente, é melhor que a gente se exponha a uma alta variação, só que uma alta variação que também leve em consequência a possibilidade de uma alta, porque ela é uma possibilidade real, principalmente no final do ano. Então eu sugiro que vocês fiquem menos expostos ao Vega e mais expostos ao Gama e ao Teta. Mesmo que para isso, se você não quiser ficar com time de que tão negativo, tão exposto assim ao Teta em termos financeiros do seu bolso, você monte uma operação um pouco menor. Você consegue ficar com a mesma exposição, se beneficiando de uma grande alta ou de uma grande queda, na curta, sem tanto dinheiro, né, sem tanto risco, sem uma posição tão grande. Então eu sugiro que seja feito na curta, porque nós estamos numa época em que o mercado pode tanto subir muito quanto cair muito. Se a gente tivesse naquele período, tipo fim de 2008, que faz tempo que a gente, meio de 2008, que faz tempo que a gente não passa, que o mercado subiu, está anos subindo, e aí o IFR começa a dar sinal de inconsistência, você começa a ver o mercado realizando de lado, né, e com menos força. Aí você pode pensar em eventualmente fazer uma compra de volatilidade de mais longa, menos exposta a tempo e a gama, e mais exposta à volatilidade, porque você está com uma expectativa com viés mais baixista, um pouco mais de queda, tá certo? Era mais ou menos isso. Vamos agora dar uma olhada na Petro-A, que é bem longa, dar uma passada rápida na Vale também. E na OGX, né? Não podemos esquecer da OGX. Petro-A 60 dias, é a primeira vez que a gente vai ver. Vamos ver se as volatilidades estão plotadas corretamente. Olha lá, A21, 39% de vol. É relativamente aceitável. A22, 26, 30% de vol. Também está relativamente aceitável. O preço é razoável. Já a Petro-A 23, 26% de vol. Essa daí, então, já está bem alinhada com a curvatura lá que a gente quer mostrar. Então eu acho que essa
a Petro-A já está com alguma liquidez. E vamos ver se a gente consegue, por exemplo, aqui a 26, 27, 28, ou tá sem preço, ou não cotou, aconteceu alguma coisa. TG, dá uma olhada se a gente errou aqui, era para ter preço a 26, 27, 28, ou se de fato essas opções o preço é 1 centavo mesmo. O fato é o seguinte, a Petro-A 24 e a Petro-A 25, a A25 42 centavos e a 24 64 centavos, olha, você faz uma vaca aqui, ó, 1 para 2, vendendo 2 quilos de A25 por 84 centavos na soma e comprando 1 quilo de A24 por 60 centavos, fantástico. Você põe 20 centavos no bolso, ou com esses 20 centavos que você pôs no bolso, você diminui a quantidade que você está vendendo de A25 para ficar menos exposto, ou compra um pó na curta em maior quantidade, tipo numa L26 ou uma L27, uma coisa assim, e dá para mandar ver. As outras de baixo não dá para saber como é que elas estão. Vamos ver agora como anda a Vale, né? Vamos ver aqui a Vale K. A Vale K que é a mais curta, 25% dessa opção K35 que tem 83% de delta. Vamos colocar isso um pouco mais para dentro da grana, porque senão fica... Olha, o TG está avisando que é isso mesmo, não teve negociação aquelas opções, por isso que o preço teórico lá está 1 centavo. Então, mas a 24 com a 25 dá para negociar, 25, 26 lá, sei lá, aquela lá que eu mostrei. Vamos mostrar aqui agora, mudar um pouco a grade da Vale, para começar pela CAV 34. Então, vamos pegar todo mundo aqui, vamos passar para baixo, por isso que eu tenho que fazer esse ajuste aqui mesmo. K34. Legal, gente. K34, espera só um minutinho, ela já atualizou. 3,46, 26% de delta. E aí a K35, 25, 26, 24. A curva da volatilidade da Vale K está quase igual à curva da volatilidade da Petro K. Então elas estão muito semelhantes, então as taxas são as mesmas, está tudo muito parecido, eu não vou nem fazer muita avaliação. Vamos ver aqui, ó, se a gente tem alguma oportunidade de fazer um ratio, ó. De repente a K40 com K41, você faz 10 com 20 aqui, ó, gasta 1 centavo para comprar um pozinho na K42, alguma coisa assim, talvez 10. Vamos ver como é que seria um ratio, né? A gente poderia fazer o seguinte, um ratio não, um boi, um inverse ratio, né? A compra da volatilidade, ó. A gente poderia vender essa opção aqui, a K34 que tem 90 de delta, e poderia comprar ou a K36 que tem 71 ou a K37 que tem 57% de delta. Se fosse a K37, a relação seria 1 para 1.5, fazendo de cabeça, né? Não tô bom disso hoje, mas seria mais ou menos isso, e as gregas seriam muito, muito semelhantes. Vamos ver agora a Vale L. Vale L 36 está custando 3,01. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos plotar a Vale L 34, só para a gente ter uma noção de curva um pouco melhor. Não vou pôr a 35 não, vou direto na 34. Por quê? Porque quanto mais redonda, mais par for a opção, no caso da Vale, mais liquidez ela tem. E a LA ainda não são muito líquidas, né? Então, o que eu fiz? Fiz bobagem, né? Não é 35 que eu ia por 34. Falei 34 e digitei 35. 34, legal. Olha, a K34 está custando 3,83, está com delta de 84%, uma vol de 26. A maior vol é a L34 com 27% de vol, e a menor é a L40, que é a do miolo, que é a do miolo, né? Que está com 24,6 de vol, mesma volatilidade. A L40 é um pouco menos de vol, mas a volatilidade quase igual, tanto a da Vale K quanto as de Petro, tá? Muito legal, as taxas então são parecidas. Vamos ver se a gente tem alguma oportunidade de ratio aqui, ó. Quem sabe a gente pode fazer Vale L41 com 42, 20 com 32 centavos. Compra um, vende 2 quilos, põe alguns centavos no bolso, compra um pozinho da curta, da K, e vamos ver se dá negócio. Essa aí pode ser uma boa. Aproveitando, né, que a volatilidade da L42, por conta de precificação mesmo, é uma vol mais alta, e a gente vende essa opção com uma vol mais alta.
Vale A. Vamos ver como é que tá a Vale A. Vamos ver como é que tá a Vale A. Um minutinho só. Ela tem 62 dias para vencer. A Vale A, a gente começou também na 36. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra. E aí a gente vai poder ter a mesma noção de distância e de curva que a gente fez da outra vez. A34. Legal, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a A34. Legal. A A34 tá 305. O delta dela é 65%. A Vale A37 não postou. 30% é uma volatilidade aceitável, é legal. A A38 com 27 também é aceitável, é legal, tá na curva. A 39 também. Então, até a A40 elas estão todas meio ajustadas, menos a A37 que está sem preço. Eu acho que não tem muita oportunidade aqui, porque ela é muito longa, né, gente? Só a gente mostrando mesmo para ter uma ideia. Vamos ver a GXK, se a gente tem alguma coisa interessante. Olha lá, o GXK, gente, acho que dá para pensar e fazer o quê? Uns ratios, umas vacas aqui, ó. 9 centavos, 6 centavos, 5 centavos, por quê? Porque ela afundou hoje de novo, a volatilidade subiu, então eventualmente é uma oportunidade de fazer um ratio, desde que a gente tenha aquela relação, né, interessante de que você compra um, vende dois, compra um pozinho e percebe que se as coisas derem certo, a coisa vai melhorar. Gente, eu tentei fazer um bate-papo dentro do nosso horário, eu tento não passar 40 minutos para não ficar chato, né? Senão eu fico repetitivo aqui, não fico dinâmico, mas era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. E a partir da semana que vem, quinta-feira, nós teremos uma mudança. TG, eu tô anunciando, então tem que avisar o Bruno, tem que avisar todo mundo. Eu tô avisando ao vivo aqui. A partir da semana que vem eu vou começar o nosso programa de quinta, vai começar pela opções avançadas, vai começar por um programa de 20 minutos que eu vou começar a fazer semana que vem, chamado comentário de mercado. Eu vou fazer 20 minutos de comentário de mercado. Vamos pegar as principais notícias de mercado, macroeconômicas e tudo mais. 20 minutos de papo, e aí quando for 5h30 a gente começa o nosso bate-papo avançado de opções. Acho que vai ser uma coisa legal. Então a partir da semana que vem tá valendo. TG, não me esquece de avisar a turma toda lá. Gente, muito obrigado a presença de vocês. Segunda-feira tem mais opção básico. Um ótimo final de semana. Aproveitem para estudar, para correr atrás, para entender um pouco mais esses conceitos, para a gente evoluindo nas nossas estratégias. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira.